Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 14. A súbita interrupção da visita do Coronel Brandon a Barton Park, mais o esforço feito por ele para esconder o motivo de tão intempestiva partida, tomaram conta da cabeça da Sra. Jennings e ativaram a imaginação dela durante 2 ou 3 dias. Essa senhora tinha mente poderosamente criativa, como só podem ter as pessoas que apresentam um interesse muito vivo pelas idas e vindas de todos os seus conhecidos. Constantemente, a breves intervalos, ela imaginava por que o coronel havia ido embora daquela maneira. Era evidente que recebera más notícias e a Sra. Jennings pensava com tal determinação em todo tipo de aflição que poderia tê-lo atingido que seria difícil algo escapar-lhe. Deve ter acontecido alguma coisa triste demais, tenho certeza, comentou ela. Pude perceber isso no rosto dele. Pobre homem, tenho medo de que esteja em uma situação muito ruim. A propriedade de Delaford jamais rendeu mais do que 2.000 libras por ano, e seu irmão deixou a situação muito atrapalhada, da maneira mais terrível. Acredito que ele tenha sido chamado para resolver problemas de dinheiro. O que mais poderia ter sido? Fico pensando no que poderá ser. Daria qualquer coisa para saber a verdade. Talvez se trate da senhorita Williams. Aliás, quase me arrisco a dizer que é isso mesmo, porque ele ficou muito perturbado quando falei nela. Pode ser que a jovem tenha adoecido lá na capital, coisa que não é impossível, pois fiquei sabendo que vive adoentada. Sou até capaz de apostar que se trata da senhorita Williams. Com certeza é isto. Sim, porque cuidadoso como ele é, já deve ter resolvido a questão da propriedade há muito tempo. Imagina o que pode ser. Quem sabe a saúde da irmã dele, que mora em Avignon, piorou e mandaram chamá-lo. A pressa com que ele se retirou indica que deve tratar-se de algo parecido. Bem, desejo de todo o coração que o coronel se saia bem desse problema e que encontre uma boa esposa. Imaginando e falando sem parar, a Sra. Jennings expunha sua opinião a cada nova possibilidade e tudo o que dizia parecia bem razoável. Eleanor, se bem que estivesse interessada no bem-estar do Coronel Brandon, não demonstrava pela retirada brusca dele toda a curiosidade que a Sra. Jennings gostaria que sentisse. Apesar das circunstâncias meio misteriosas, ela achava que não havia justificativa para tanto espanto e tanta especulação. Achava-se preocupada por outra coisa, e essa preocupação aumentara com o silêncio extraordinário de sua irmã e do Sr. Willoughby sobre o que vinha acontecendo entre eles dois. Apesar de estar mais do que evidente que seu relacionamento já havia despertado um interesse peculiar em todos, como o silêncio persistisse, a cada dia Eleanor o achava mais estranho e mais incompatível com a disposição de ambos os jovens. Não conseguia imaginar o motivo pelo qual eles não falavam abertamente com sua mãe e com ela própria sobre o que o comportamento que tinham um com o outro tornava claro. Podia compreender com a maior facilidade que casamento não estaria nos planos imediatos deles, pois, apesar de saber que Willoughby era independente, não havia motivo para acreditar que fosse rico. Sir John calculara o valor da renda dele em cerca de 600 ou 700 libras por ano, porém o jovem cavalheiro levava um nível de vida que essa quantia não poderia sustentar, e era comum que se queixasse de sua situação. No entanto, Eleanor não conseguia compreender a estranha espécie de segredo que os dois mantinham a respeito de seu possível noivado, que parecia iminente para todos. Era um comportamento tão contraditório ao modo como elas costumavam agir e às suas opiniões em geral, que tornava Eleanor insegura e a impedia de fazer qualquer pergunta a Marianne. As atitudes de Willoughby pareciam-lhe uma prova indiscutível de apego. Ele tinha para com Marianne todas as ternas atitudes que um coração amoroso dedica ao objeto do seu amor, e demonstrava para com o restante da família as atenções afetuosas de filho e irmão. Dava a nítida impressão de considerar e amar o chalé como se fosse seu lar. Passava a maior parte do tempo lá, em vez de ficar em Allenham. Se por um acaso um encontro geral não os reunisse em Barton Park,
A cavalgada que ele dava todas as manhãs sempre ia terminar no chalé, onde o jovem cavalheiro passava o resto do dia ao lado de Marianne com o seu pointer preferido aos pés dela. Em uma determinada noite, uma semana depois do coronel Brandon ter ido para a capital, o coração dele parecia mais aberto do que nunca ao amor pelos objetos que o rodeavam. Quando a senhora Dashwood mencionou seus planos de reformar o chalé na primavera, Willoughby se opôs apaixonadamente a qualquer alteração a ser feita naquela casa que sua afeição considerava perfeita. O quê? Reagiu ele. Reformar este chalé? Não, eu jamais consentiria isso. Nenhuma pedra sequer deve ser adicionada a estas paredes. Nenhum centímetro sequer deve ser acrescentado ao seu tamanho, caso alguém se importe com os meus sentimentos. Não se alargue, acalmou a senhorita Dashwood. Nada disso vai ser feito, pois minha mãe jamais terá dinheiro suficiente para uma reforma. Fico muito feliz, então, exclamou ele, que a senhora Dashwood seja sempre pobre, se não souber empregar melhor sua riqueza. Muito obrigada, Sr. Willoughby. Pode ficar tranquilo que não serei capaz de sacrificar um lugar tão importante para o senhor ou para alguém que eu amo, nem mesmo pelas mais lindas reformas do mundo. De fato, a reforma depende do dinheiro que sobrar das nossas despesas, coisas que só descobrirei quando fizer minhas contas na primavera, mas prefiro deixar esse dinheiro sem uso a utilizá-lo em algo doloroso para o senhor. É mesmo assim tão apegado a esta casa que não vê defeito nenhum nela? Sou, respondeu ele. Para mim é um chalé perfeito. Mais do que isso, considero o único tipo de construção capaz de tornar uma pessoa feliz e, se eu fosse rico o bastante, demoliria a mansão de Combe e construiria em seu lugar uma casa igual a esta, com escada estreita e escura, cozinha que fica cheia de fumaça, duvidou Elinor. Isso mesmo, garantiu ele, no mesmo tom decidido, do jeito exato que ela é. Não mudaria nada, fosse na conveniência ou na inconveniência. Então, e só então, eu seria feliz em Combe, do mesmo modo que eu tenho sido feliz em Barton. Tenho certeza, replicou Elinor, de que mesmo diante da desvantagem de salas melhores e escada mais larga, no futuro o senhor irá considerar sua casa tão perfeita quanto considera esta agora. É claro que há circunstâncias, considerou Willoughby, que podem ser mais importantes para mim, porém esta casa sempre merecerá meu afeto, de um jeito que nenhuma outra irá merecer. Emocionada, a senhora Dashwood olhou para Marianne, que fitava Willoughby de um modo expressivo, demonstrando que o compreendia perfeitamente. Quantas vezes desejei, prosseguiu ele, quando vim para Allenham no ano passado, que o chalé Barton tivesse moradores. Jamais passei por aqui sem admirar sua localização e sem ficar triste por não haver moradores nele. Quantas vezes pensei que a melhor notícia que poderia ouvir da Sra. Smith, nos minutos seguintes que chegasse aqui, seria a de que o chalé Barton estava, afinal, ocupado, e quando aconteceu, senti uma profunda alegria e grande interesse pelo acontecimento, como se estivesse tendo uma espécie de premonição de que isso me traria felicidade. E foi assim mesmo, não é, Marianne? Ao falar com a jovem, a voz dele suavizou-se. Em seguida voltou ao tom normal quando continuou. E é esta a casa que pretende destruir, Sra. Dashwood. Quer roubar-lhe a simplicidade com modificações imaginárias. Esta sala querida, onde as vi pela primeira vez e onde desde então passamos tantas horas felizes juntos, iria ser degradada, transformando-se em um hall de entrada comum, em uma passagem percorrida apressadamente por todos em busca da sala maior, quando na verdade oferece mais conforto e mais abrigo do que pode oferecer qualquer aposento de grandes dimensões deste mundo. A Sra. Dashwood garantiu-lhe que não faria nem sequer a menor alteração no chalé. A senhora é uma excelente pessoa, declarou ele com intenso ardor. Sua promessa me deixa tranquilo. Torne-a um pouco mais extensa e me fará feliz. Diga-me que não apenas a sua casa continuará a mesma, como também que irei encontrá-las aqui a vida inteira, como sempre encontrei, e que a senhora sempre irá me considerar com a mesma bondade que me faz adorar toda e qualquer coisa que diga respeito à senhora. A promessa foi feita imediatamente, e as atitudes de Willoughby naquela noite foram uma verdadeira declaração de sua afeição e felicidade. Nós os veremos amanhã ao jantar? Perguntou a Sra. Dashwood quando ele se despedia para ir embora. Não o convido para vir de manhã,
pois iremos para Barton Park, atendendo a um convite de Lady Middleton. Ele prometeu que ali estaria às 4 horas da tarde.